tarde, Redonda. Contra a convocação de 3 jogadores. Esse que é o ponto central. O Flamengo perde o Gabriel, perde o Rodrigo Caio, e existe essa situação do Renier. As outras são datas FIFA, o Flamengo se impossibilita de tomar uma atitude maior. Na que a gente entende que tem uma situação melhor para o questionamento, o Flamengo fará. O Flamengo não quer liberar o Renier. Inclusive, todo mundo já foi avisado, inclusive o próprio atleta. O Branco disse, né, que era impossível liberar. Então falou do Thales Magno também, do Renier. O Branco, coordenador lá da CBF, disse que é impossível a liberação. O Flamengo respeita o Branco, respeita a CBF, mas a gente vai tratar dos direitos e da situação que interessam para o Flamengo. E o que interessa para o Flamengo é o Renier aqui nesse período. Zé, no caso da CBF não liberar, qual fica sendo a posição do Flamengo? O Flamengo entra na justiça. Sobre adiar os jogos do Brasileiro durante a data FIFA, existe essa possibilidade? O Flamengo vai entrar com pedido? Como é que está essa situação? Não, nesse momento a gente entende que não seria plausível esse pedido, teria pouca força jurídica. O que a gente entende é que o Renier precisa ser liberado, já que a gente já perdeu 2 jogadores, pode perder o Arrascaeta, mais o Berril, e infelizmente a própria competição, que é uma competição da CBF, está sendo prejudicada por quem faz a gestão da competição. Você pode falar um pouquinho sobre a falta que o Gabigol vai fazer, ele está sendo tão decisivo nesse momento no Flamengo? Não, eu acho que a falta do Gabigol, como os outros também vão fazer falta, vai estar em função aí da fase que ele atravessa. Mas o Flamengo vai não tem muita opção em relação a isso aí. Lamenta, a posição do Flamengo é de lamentar. Uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que desde que essa administração chegou aqui há 8 meses atrás, 9 meses atrás, é uma administração do diálogo. A gente tem diálogo com a Conmebol, a gente tem diálogo com a CBF, a gente tem diálogo com todos essas instituições que a gente entende que tem que fazer. E o presidente Landim faz isso, não o presidente Landim, mas todos fazem isso incansavelmente. Mas eu acho que mesmo assim não tiveram bom senso de se fazer o que era não botar esse jogador num jogo como esse, em que você vai para o outro lado do mundo. Eu conheço Singapura, você ainda tem esse agravante. E é isso, eu acho que assim, eu não vou ficar aqui também jogando para a galera, falando que faz e acontece. O Flamengo não faz e acontece. Dentro do que é possível, em relação à reunião, fará. E sempre vai questionar com educação, com posicionamentos fortes, mas sempre dentro do diálogo. O Flamengo hoje é um Flamengo de diálogo. O presidente Landim é de diálogo. Só que, às vezes, o diálogo não resolve. E atrapalha também a situação do Renier. Estava jogando no profissional aqui, né? E aí ele é convocado para uma seleção de base, né? É um jogador que já tem um histórico de estar fazendo gol, já está jogando desde o começo como titular. É um jogador que, considerando a saída dos outros 2, pelo menos do Gabriel, é um jogador que poderá tranquilamente entrar em campo. E a gente perde mais uma opção para o treinador. Nosso elenco já não é tão grande, então, quer dizer, é uma perda considerável até de movimentação dentro de uma partida. Mas é isso, é seguir em frente, não tem muito ui-ai-ai, não. Tem que a gente chegar e se posicionar, porque senão fica ruim para a gente. Isso aqui não é você chegar e querer qualquer tipo de problema com a CBF, é porque a gente precisa também se posicionar. A gente tem um torcedor, a gente tem imprensa, a gente tem todas as pessoas que a gente precisa
dar conta. E a gente está aqui sistematicamente fazendo isso aí. Não causou estranheza o Tite chamar 2 jogadores do Flamengo? Não havia um acordo para chamar só um por equipe, por clube, né? Eu acho que um pouco da estranheza em relação ao Tite era em relação ao que ele pensava num curto tempo e o que ele fez agora. Não sou eu não fui eu que botei aquela posição. Ele há um ano atrás ele falou de o que é perder um jogador, não sei se foi há um ano ou há mais tempo, mas ele tinha uma posição muito firme, muito forte em relação a essas datas FIFA, e o que ele fez não foi o que ele falou. Acho que o mais importante, eu acho que tem que se colocar uma lupa aí em cima desse calendário, porque a gente sempre fica reclamando, sempre se reclama em relação a esses questionamentos. E quando não se tem o bom senso, como não se teve agora, o Flamengo vai perder 4 jogadores. E eu falei isso é importante se falar de novo. Qualquer elenco do mundo que perca 3 jogadores titulares, 4 jogadores, ele perde tecnicamente. Isso aí não é Flamengo, é Flamengo, Barcelona, qualquer outro, o Vasco, qualquer outro no Brasil. Isso é de Tóquio a Nova York. Enfim, então não se teve esse cuidado. Eu não penso em nunca. O Flamengo não pensa em má fé, o Flamengo não pensa em nada disso. Mas tem uma questão central aí. É a perca técnica do Flamengo. Isso aí não pode acontecer e não pode a gente não falar. Você falou de prejuízo, né? Se a gente pegar os times que estão aí brigando pelo título brasileiro do lado do Flamengo, dá para considerar que o Flamengo foi mal prejudicado? Eu acho que todos os times estão brigando pelo título, não é só Flamengo e Palmeiras. O Flamengo entende que tem outros adversários em campo, a gente respeita todo mundo. E assim, eu acho que quando é muitas questões como essa aqui, eu não vou falar dos outros clubes, eu vou falar da perda do Flamengo. E a perda do Flamengo, o melhor exemplo que eu acabei de dar. Qualquer time no mundo que perca 3 jogadores titulares ou dentro do elenco 4 jogadores que não só são os titulares, é uma perda considerável. E o Flamengo entende que está tendo essa perda. Mais uma vez, há um tempo atrás, o próprio Tite, de maneira clara, de maneira muito tranquila, disse o que ele pensava das datas FIFA. Achava que seria bom não ter a rodada, que achava que seria justo você suspender as rodadas, mas infelizmente não aconteceu nem uma coisa, nem outra. Não se suspenderam nem as rodadas, nem os jogadores não foram convocados. Marquinhos, você falou que já avisaram ao Renier e aos empresários. Como é que foi a reação deles? Comuniquei só. Não tem que... Muito tranquilo. Foi comunicado para o jogador qual seria a atitude do Flamengo. A reação foi boa, até porque não seria diferente. Não teve muita margem para ser diferente, não. Braz, o Flamengo pretende fazer alguma reclamação formal na CBF por conta desse lance? Toda hora tá árbitro paulista apitando os jogos do Flamengo, e o Flamengo quase foi prejudicado no sábado contra o Cruzeiro por causa de um pênalti que não existiu. O Flamengo pretende fazer alguma reclamação quanto a isso? Eu acho que essa questão de arbitragem ela não tem que ser falada aqui. Se o Flamengo entender que tem que questionar alguma coisa de arbitragem, vai fazer diretamente, tranquilamente, por Gaciba direto, e não através da imprensa. Através da imprensa a gente está fazendo um outro questionamento, que são os questionamentos das convocações. E os comentários por parte do Grêmio do Flamengo está confiante demais, te incomodou de alguma forma? Não, isso aí não incomoda. Isso aqui para o presidente do Grêmio estar fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Um pouco inteligente, porque o segundo jogo é aqui. Então, se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. Não tem assim, a gente joga o jogo que tem que jogar. Aqui não tem estresse, não tem problema nenhum. O presidente também não falou muita coisa, não falou nada demais. Eu respeito o presidente do Grêmio, eu respeito todo mundo lá do Grêmio. Só que eu acho que é pouco inteligente. Aumentar essa temperatura lá, tem o jogo de volta aqui. E aí, eles ficam à vontade para fazer o que quiser lá no Grêmio. E teve o Renato Gaúcho, né, que
Primeiramente, o presidente acusou o pessoal de lá, acusando o Flamengo de soberba, e agora o Renato Gaúcho fala do Jorge Jesus, né, depreciando o Jorge Jesus, falando que só conquistou 3 títulos em Portugal por um time que é o Benfica e tudo mais, falando coisas assim desnecessárias. E ele está partindo da parte do Grêmio, né? E eles tinham acusado o Flamengo primeiramente. Não vou falar em nada em relação ao Renato. Renato é um grande treinador, tem um auxiliar que é fundamental naquele processo lá do Grêmio. Eu acho que o auxiliar do Renato é um auxiliar assim, muito acima da média do futebol brasileiro. E é esse que é um dos grandes sucessos lá do Grêmio. E do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito o Renato, foi atleta aqui, nosso aqui. Então, fui no Maracanã, torci muito para ele. É isso. A última do Borlatti. Não ficou muito claro para mim, não sei se para os outros colegas ficou. Qual é o trâmite exato em relação ao Renier? Vocês vão à CBF ou vocês simplesmente não liberam e caso a CBF... A gente vai pedir. Vai pedir antes da CBF? Vamos pedir para a CBF liberar. CBF não liberando, a gente entra na justiça. É no âmbito do STJD. Aí é com o jurídico do Flamengo. Foi, obrigado, senhor. Obrigado. Tá aí, portanto, Marcos Braz, olha, uma entrevista. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.